Olá, meu nome é Isali. Olá, meu nome é Guilherme. Hello everyone, my name is Diana. Hope you enjoyed this video. Olá, somos alunos do programa de pós-graduação em Genética e Melhoramento de Plantas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Aqui, nós vamos falar um pouco a respeito do que são os testes de hipótese. Inicialmente, é interessante deixarmos claro do que é um experimento científico. Segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa, ciência significa a reunião do conhecimento obtido através de observações, pesquisas, demonstrações de fatos e fenômenos. Entretanto, para poder ser considerado um experimento científico, é necessário que o processo utilizado para adquirir esse conhecimento seja sistematizado por métodos ou seja obtido de maneira racional, seguindo as normas estabelecidas pela ciência. Os experimentos científicos são trabalhos desenvolvidos com foco na busca por novos conhecimentos e, como dito anteriormente, respeito às metodologias e normas científicas. Uma das várias metodologias usadas na ciência é o teste de hipóteses. Testes de hipóteses são realizados quando a probabilidade de observar os dados é considerada para decidir pela aceitação ou rejeição de uma hipótese. O pesquisador realiza uma observação de uma variável no mundo real. Essa variável apresenta uma distribuição estatística pensada pelo pesquisador, com parâmetros específicos. A partir da comparação dessa observação com a distribuição de probabilidades hipotetizada, o pesquisador pode decidir se esses dados eram esperados ou não. Para isso, é definido um limiar, além do qual qualquer observação passa a ser rara demais sob a distribuição imaginada. Se for observada uma estatística além desse limiar, rejeita-se a hipótese proposta, já que esses resultados não seriam esperados caso ela fosse de fato verdadeira. A hipótese nula é a hipótese a ser testada. Como seu nome sugere, essa é a hipótese construída pelo pesquisador de modo a representar a nulidade dos efeitos do fenômeno estudado. Por exemplo, a hipótese nula poderia ser que não há diferença entre unidades experimentais oriundas de um grupo contrastante, ou que passaram por tratamentos distintos, ou que não há diferença entre uma estatística obtida de uma amostra e um determinado parâmetro populacional. Então, a hipótese nula é a hipótese que sugere que a afirmação que estamos fazendo sobre o parâmetro populacional é verdadeira. Essa hipótese é representada por H0. Quando rejeitamos a hipótese nula, corremos o risco de estarmos tomando uma decisão errônea, ou seja, rejeitamos a hipótese nula quando, na verdade, deveríamos aceitá-la. Esse risco é o erro tipo 1, falso positivo, e a probabilidade de sua ocorrência é representada pela letra grega alfa. A probabilidade alfa de ocorrência do erro tipo 1 também é o nível de significância do teste de hipóteses. Um segundo tipo de erro que podemos cometer é aceitar a hipótese nula quando ela é de fato falsa, falso negativo. Neste caso, temos o erro tipo 2, cuja probabilidade de ocorrência é representada pela letra grega beta. Com isso, o poder estatístico do teste é definido como 1 menos beta, e é uma medida da capacidade do teste de detectar um efeito. O poder do teste depende do tamanho do efeito, do tamanho da amostra e da escolha do nível de significância alfa. O tamanho do efeito é a medida de força de associação entre duas variáveis e do quanto se diferem dois grupos. Se o tamanho do efeito, o número de observações ou o nível de significância alfa aumentam, o poder do teste aumenta. Assim, define-se de antemão a probabilidade de falsos positivos de um teste de hipóteses ao se adotar um determinado nível de significância. Então, comparamos a estatística observada no experimento com a estatística definida pelo nível de significância para rejeitarmos a hipótese nula, como a probabilidade de ocorrência do erro tipo 1 igual a alfa.
Por outro lado, podemos calcular a probabilidade de falso positivo associada à rejeição da hipótese nula, com base na estatística observada. Isso é, a probabilidade de se encontrar valores iguais ou maiores que os observados, dado que a hipótese nula na verdade é verdadeira. Esse é o chamado p-valor, e foi reconhecido por Fisher como uma medida de evidência fornecida pelos dados. Mesmo depois de calculado o p-valor, ele ainda pode ser comparado ao valor de um nível de significância pré-estabelecido, para julgar se é razoável a rejeição da hipótese nula. Hoje, o p-valor é amplamente utilizado na pesquisa científica, embora sejam feitas muitas críticas a essa abordagem. A teoria de Neyman-Pearson para o teste de hipóteses foi desenvolvida buscando estabelecer limites e estudar as consequências de uma tomada de decisão. Ao utilizar essa abordagem, o pesquisador estabelece duas hipóteses simples, associadas a duas ações diferentes entre as quais precisa escolher. A observação dos dados tem uma probabilidade de acontecer sob cada uma dessas duas hipóteses, e essa probabilidade determinará se o pesquisador deve seguir em uma direção ou em outra. Como, sob este paradigma, estamos interessados em tomar uma decisão, o nível de significância é fixo e claro. Como a probabilidade inferior a alfa, rejeitamos a hipótese testada e tomamos a decisão B. Caso contrário, falhamos em rejeitá-la e seguimos pelo caminho A. Tendo em mente que as duas hipóteses são conhecidas, podemos estudar as consequências de se cometer um erro do tipo 1 ou do tipo 2. Além disso, ao estabelecer uma hipótese alternativa, também estabelecemos o tamanho do efeito mínimo detectado e fixamos o poder do teste. Na abordagem promovida por Fisher, temos conhecimento de apenas uma hipótese, a hipótese nula. A hipótese alternativa passa a ser a não hipótese nula. Deste modo, não temos um tamanho do efeito claramente estabelecido, o que dificulta imensamente o cálculo da probabilidade do erro tipo 2. O objetivo aqui deixa de ser a escolha entre duas opções e passa a ser a busca por uma medida de evidência dos dados para rejeitar uma determinada hipótese. Então, deixamos de ter o nível de significância como um ponto fixo, levando a uma decisão binária, e podemos observar e comunicar um p-valor associado aos dados obtidos. Ao compararmos o p-valor com o nível de significância pré-estabelecido, propomos uma mistura das duas abordagens, o que também foi difundido por Fisher. Ao encararmos o teste de hipóteses dessa forma, nunca podemos de fato aceitar nenhuma hipótese, diferentemente do que fora proposto por Neyman-Pearson. Ou rejeita-se a hipótese nula, ou constata-se que não é possível rejeitá-la, tendo em mão os dados coletados. Além disso, existem inúmeras outras abordagens que buscam testar ou obter evidência a favor ou contra uma hipótese, como métodos envolvendo as verossimilhanças ou abordagens bayesianas. Muito obrigado por assistir esse vídeo, e até a próxima!